Bom dia, eu sou o aluno Otávio Guilherme Crispo de Oliveira, RAD 76 e IA7 da turma CC5P 18 de Ciências da Computação. E hoje vou apresentar um trabalho de sistemas operacionais sobre a instalação de uma VirtualBox mais um sistema operacional nela. E alguns exercícios, alguns comandos em Linux. No caso, o sistema operacional que eu vou estar instalando é o Ubuntu, mas isso eu vou mostrar mais pra frente. Para a instalação da VirtualBox, iremos clicar no executável do programa e essa será a tela exibida. Clicaremos em Next e será apresentada essa tela com algumas opções que vamos ter. No caso, deixaremos a primeira opção selecionada e, consequentemente com ela, todas as outras vão vir juntas, mas você pode escolher também alguma em específico. Clicaremos em Next, será apresentada essa tela, deixaremos tudo selecionado e clicaremos em Next novamente. Será apresentada essa tela, clicaremos em Yes, depois clicaremos em Install, guardaremos a barra de status ser carregada completamente, após isso clicaremos em Next, depois em Finish, para finalizar a instalação. Já no Ubuntu, com a VirtualBox já instalada, clicaremos em Novo, definiremos um nome para a máquina virtual, a pasta, no caso eu deixei a padrão, mas você pode escolher outra. Coloquei o tipo como Linux do sistema operacional e a versão Ubuntu 64. No caso, eu deixei o Ubuntu 64, pois foi essa ISO que eu peguei, que eu baixei, uma de 64 bits. Clicarei em próximo, definirei a memória RAM nessa tela. O sistema operacional recomenda 1024 megas, que é o equivalente a 1 GB. No caso eu coloquei 2 para não haver nenhum gargalo, né? Não haver nenhum problema. Clicaremos em próximo, deixaremos a segunda opção selecionada nessa tela e clicaremos em criar para ele criar um novo disco rígido, só que dessa vez virtual. Deixaremos a primeira opção selecionada para ele e clicaremos em próximo. Deixaremos dinamicamente alocado e clicaremos em próximo. Definiremos o tamanho do disco da VirtualBox. Por padrão ele deixa 10 GB, mas você pode definir desde 4 MB até 2 TB. Eu no caso deixei 10 GB porque foi o padrão, eu não mudei. Depois eu cliquei em criar. Após isso ele vai ter criado a máquina e a gente vai em configurações. Clicaremos em monitor e no caso a memória de vídeo dele, da VirtualBox, é definida como 0. Para ter um melhor desempenho, vamos definir ela para 128 MB. Clicaremos em OK para definir. Depois disso iremos ligar a máquina virtual para definir a ISO. Clicaremos no campo selecionado para buscar ela, clicaremos em acrescentar, buscamos ela e definiremos. Após isso, clicaremos em iniciar. Depois de clicar em iniciar, ele irá iniciar o Ubuntu, apresentando essa tela, e onde está selecionado é onde vamos escolher o nosso idioma. Iremos selecionar português do Brasil e instalar o Ubuntu. Deixaremos as duas opções selecionadas e clicaremos em continuar. Caso ele não encontre um sistema operacional, iremos clicar em opção avançada, clicaremos em nova tabela de partição, selecionaremos a partição e clicaremos em instalar agora. Clicaremos em continuar após ele apresentar essa tela. Deixaremos São Paulo como definido, porque é onde nós nos encontramos, né, no estado de São Paulo. Clicaremos em continuar, definiremos o idioma do teclado como português Brasil, clicaremos em continuar. E nessa tela aqui iremos escolher o nome do computador, o nome do usuário e a senha. Também temos opções de selecionar para iniciar a sessão automaticamente e solicitar minha senha para entrar. No caso, se você deixar a primeira opção, ele vai entrar automaticamente, porém você vai precisar da senha para poder instalar aplicativos, programas, softwares
e qualquer outra coisa. Já na segunda opção, você vai precisar da senha também para iniciar o computador, para poder entrar nele. Após definir tudo isso, clicaremos em continuar e a instalação do Ubuntu está sendo feita. No caso é só aguardarmos isso e a instalação será finalizada. Depois de finalizada, iremos realizar alguns exercícios com alguns comandos que o professor solicitou. O primeiro deles é o PS-Aushes, que ele apresenta uma lista dos processos do sistema. Nessa tela aqui, o user apresentado aqui é o nome do usuário. O PID é um ID, um identificador do processo. A porcentagem de CPU é a porcentagem de processamento sendo utilizado naquele processo. A porcentagem de memória é a porcentagem de memória RAM gasta no processamento do processo. O VSZ é o tamanho virtual do processo. O RSS é a quantidade de memória usada. O TTY indica o identificador do terminal do processo. O start é o estado atual do processo. E os estados possíveis de um processo é o executável, em espera, suspenso, interrompido, zumbi, parado e dormindo. No terceiro exercício, o professor ele pede para executarmos o comando PS-tree, que ele mostra em forma de árvore os processos em execução pelo computador. No quarto exercício, ele pede para usarmos o comando watch, mais um outro comando, para podermos assistir a execução dele. No caso, eu executei um comando passado pelo professor que mostra para a gente os processos em andamento executando, utilizando mais recursos ou utilizando menos, em escala decrescente. No quinto, ele pede para terminarmos a execução de um processo. Mas antes disso, ele pede para executarmos o comando Q-L para vermos os possíveis sinais mandados pelo sistema na hora de que o comando Q pode enviar para o processo. Após isso, iremos criar o arquivo txt e verificar se ele está sendo executado. Depois disso, iremos matar ele, no caso dando Q-9 o número do PID dele, e verificar se o mesmo foi terminado. No caso, como podemos ver aqui, ele foi encerrado no sistema. No sexto exercício, o professor ele solicita para a gente utilizar o comando top, que é um dos comandos mais importantes do Linux. Ele, no caso, ele exibe os processos em execução no sistema. Para finalizar ele, como ele é um processo sem fim, ele vai sendo executado até enquanto deixarmos, é só você apertar as teclas CTRL e a tecla C ao mesmo tempo. No exercício 7, o professor pede para criarmos um script, ele dá um script mais ou menos para a gente, e ele pede para trocarmos o Hello World dele por algum comando do Linux. No caso, eu escolhi terminar um processo, então fiz isso, executei ele como na tela abaixo e o script acima está sendo executado ali até o fim dele.